Meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia, do nosso cotidiano. E eu estou falando sobre uma série intitulada Heróis da Fé, desse livro, de Orlando Boyer, que você pode encontrar nas livrarias ou em audiobook no YouTube, gratuitamente. Hoje eu vim aqui falar sobre o pai das missões modernas, Guilherme Carey, ou em inglês William Carey. Ele nasceu em 1761 na Inglaterra. Sua profissão, sapateiro. Mas como, Greg? Um sapateiro é o pai das missões? Me explique isso direito. Bem, vamos começar pelo início. O seu pai e o seu avô pertenciam à igreja anglicana e eram professores nessa igreja. Mas ele não tinha estudos, William. Ele aprendia com o pai e com o avô, mas muito pouco. Mas aos 12 anos de idade, ele recebeu, olha só, um vocábulo em latim. E esse vocabulário em latim, ele o decorou todo. Ele não precisava aprender só nas escolas. Deus já tinha o capacitado para aprender línguas. E ele começou a se desenvolver nesse aspecto. Para vocês terem uma ideia, aos 14 anos, seu pai levou para uma outra cidade, onde ele começou a ser aprendiz de sapateiro. E lá, nesse local, na sapataria, ele encontrou vários livros, e em outras línguas, em outros idiomas. E ele começou a estudar e aprender outros idiomas. Aprendeu não só o latim, como o grego e também o hebraico, lendo alguns livros que tinha naquela sapataria e alguns que ele adquiriu com os seus ganhos. Todos os seus ganhos eram voltados aos livros. Só que aos 18 anos ele mudou de denominação. E nessa nova denominação que ele participava, ele teve a oportunidade de fazer a sua primeira pregação. Foi batizado nessa denominação novamente, porque os anglicanos batizam que nem os católicos quando são crianças. Não que isso seja errado, mas ele achava que precisava nascer novamente através do batismo e se arrepender dos seus pecados. O nascer era algo de Deus, ele já cria. Mas o batismo era uma opção dele. E começou a pastorear essa igreja, essa nova igreja, nessa nova denominação. Mas era muito pobre. Essa igreja era muito pobre. E ele precisava continuar na sua profissão de sapateiro. Ao mesmo tempo que pastoreava, fazia sua função na sapataria. Sempre como empregado. Não era o dono da sapataria. Foi passando o tempo e ele sentiu no coração de pregar o evangelho ao estrangeiro. Porque como a colônia inglesas no mundo inteiro, com colônias inglesas no mundo inteiro, o evangelho não era levado. E por que isso ocorria? Porque havia só interesses comerciais.
ele reuniu a comunidade aonde ele pertencia e angariaram fundos para ele fazer uma viagem. Ele já tinha casado, já tinha sua esposa Dorothy, e ele queria ir, mas mesmo ele lutando com isso para levar o Evangelho, não deixava. Primeiro foi através da sua denominação que não deixou, mas ele continuou a insistir. Ele continuou a insistir. Aos 31 anos, conseguiu que se reunissem e colocassem ele num navio inglês para a Índia. E ele ia sozinho, porque a sua família não queria ir. Mas existia uma lei britânica que não permitia a ida de missionários para a Índia. Ele foi retirado do navio, perdeu a passagem e teve que descer desse navio. Mas não desanimou. Um amigo médico comprou uma passagem para ele num navio dinamarquês, que não tinha esse problema. E ele pôde viajar através desse navio. Mas melhor ainda, esse amigo conseguiu passagens para sua esposa e para os seus filhos e convencê-los a ir junto. E ele foi para a Índia. Para vocês terem uma ideia, dentro do navio, na viagem até a Índia, ele aprendeu o Bengali, que era a língua local. E assim que aportou, ele desceu e já começou a falar em bengalês com aquele povo. E começou até a pregar o Evangelho. Mas era proibido missionários pela Inglaterra. E ele um dia estava em casa e ouviu uma gritaria na rua. E ele saiu, quando viu uma mulher sendo arrastada pela família do seu marido, que acabara de falecer. Ele falou: o que é isso? E levaram ela para onde o marido ia ser cremado e puseram ela ao lado numa pilha de madeira. Ela ia ser morta, queimada junto com o marido, porque era uma tradição hinduísta daquela casta da sociedade indiana. E ele se opôs contra isso. E foi falar com os ingleses: como é que vocês permitem isso? E eles disseram: isso é problema deles, nós temos que pensar aqui nos nossos lucros. E se você continuar a querer mudar qualquer coisa, nós vamos prendê-lo e vamos jogar a chave fora. Nossa, ele saiu horrorizado. E foi falar com um amigo dinamarquês. E esse amigo falou: eu posso resolver o seu problema. Mas como você pode resolver o meu problema? Ele falou: nós vamos te dar um passaporte dinamarquês. E nós temos um acordo com a Inglaterra aqui na Índia que eles não podem tocar nos cidadãos dinamarqueses. E ele começou a pregar o Evangelho mostrando o seu passaporte. Ele sabia que tinha um passaporte maior, que era o passaporte do Reino dos Céus. É esse que nós temos. E podemos falar a todas as nações, começando pela nossa família. Com esse passaporte nos abre tudo. Ele sabia que estava escrito Dinamarca, mas ele sabia que por dentro era Reino dos Céus. E ele continua a sua jornada. Mas ele precisava trabalhar. A sua esposa faleceu. Ele perdeu também um filho, mas mesmo assim ele continuou. Ele não desistia de nada que ele começava a fazer. Nós desistimos de tantas coisas, na verdade. Queremos começar um regime na segunda-feira. Hoje é sábado. Segunda-feira está aí. Mas não passa de uma semana.
Queremos estudar e também não levamos adiante. Queremos continuar orando, mas também paramos no meio do caminho. Vamos tomar como exemplo que ele não desistia enquanto ele não terminasse o que ele estava fazendo. Com isso, ele ficou 41 anos na Índia. Ele foi para lá com 31 anos e ficou 41 anos na Índia. Para vocês terem uma ideia, ele produziu e traduziu a Bíblia em mais de 30 línguas. Calcula-se que tenha traduzido a Bíblia para 1/3 dos habitantes do mundo daquela época. Ele escreveu em Bengali, que era a língua natural e comum daquele povo, o sânscrito, o punjabi e a maratha. Mas ele não deixava de escrever cartas para a Inglaterra, dizendo o que estava ocorrendo desde o início e daquilo que a viúva era morta quando seu marido morria queimada viva. E a sua igreja começou a escrever para os parlamentares da época. E mudaram a lei. Porque era uma lei inglesa que funcionava nas suas colônias. Para não perder o voto, o povo cristão pressionou o Congresso, o parlamento da época, e mudaram a lei. E quantas mulheres não foram salvas por causa disso? Lembre-se, a obra tem que ser feita, a obra do Evangelho. Isso não muda o seu coração, e sim aumentar a sua vontade de ajudar outros povos, que nem eu falei antes, começando da nossa casa. William Carey morreu em 1834. Um sapateiro de profissão. Que um dia, um erudito falou, William Carey, sapateiro? Ele falou, mas não era tudo isso, não. Eu sou apenas um remendão. Ele era humilde até nisso. William Carey chegou na Índia ameaçado pelo seu próprio povo, o inglês, o povo britânico. Mas quando ele faleceu, ele foi enterrado com honrarias. Que a bandeira inglesa, ou da Grã-Bretanha, foi hasteada a meio pau, como se diz, em homenagem a ele, em honra a ele. Ou a meia haste. William Carey. Agradecemos por você ter aberto as portas para as missões. Hoje, quando se chega em qualquer país ali da Índia, em algum dialeto desses idiomas que ele traduziu, muitos conheceram o Evangelho por esse motivo. Nós precisamos fazer algo, deixarmos um legado. Não podemos desistir de nada. Se você gostou dessa história, deixe um like. Se inscreva nas nossas redes sociais, o nosso canal Mensagem Diária. Amanhã essa mensagem estará com um pequeno resumo no nosso site www.mensagediaria.com.br. Meu nome é Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Te espero na próxima história.